Carros automáticos são um avanço incrível da engenharia moderna. Conforto, suavidade, tecnologia, tudo parece perfeito. Até o momento em que o câmbio começa a dar trancos, o motor perde força ou o carro simplesmente se recusa a sair do lugar. E o mais curioso, na maioria das vezes, o culpado não é o carro, é o motorista. Hoje, vamos expor 13 erros simples, mas devastadores, que estão destruindo transmissões automáticas todos os dias. Erros que milhares de motoristas cometem sem perceber. Alguns deles parecem inofensivos, hábitos rotineiros, mas bastam poucos meses de repetição para causar um prejuízo de milhares de reais em reparos. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que realmente acontece dentro de uma transmissão automática quando certos gestos são feitos de forma errada, e por que um simples toque no seletor de marchas, no momento errado, pode comprometer todo o sistema. A maioria das oficinas não fala sobre isso. Mas quem entende de mecânica sabe, existem hábitos que silenciosamente destroem o carro por dentro, até o dia em que ele simplesmente para. E antes de mergulharmos nos detalhes, é importante dizer, nada aqui é teoria. São fatos observados diariamente por técnicos, mecânicos e engenheiros automotivos. Cada erro que você vai ouvir foi responsável por centenas de casos reais de falhas graves, de transmissões queimadas a motores danificados por superaquecimento. Então preste atenção, porque se você corrigir apenas um desses hábitos, pode facilmente aumentar a vida útil do seu carro em anos. Vamos começar com o erro número 1, o mais comum e, ironicamente, um dos mais destrutivos. Mudar de ré para drive sem parar completamente. Muitos motoristas fazem isso por pressa. Estão manobrando, o carro ainda está se movendo de leve, e já passam de R para D, ou o contrário. Esse pequeno gesto cria uma força brutal dentro da transmissão. O sistema, que está girando em uma direção, é forçado instantaneamente a inverter o fluxo de energia. Os discos de embreagem e os conjuntos planetários precisam frear e girar em sentido oposto em frações de segundo. O resultado é um impacto interno equivalente a um soco metálico, que se repete toda vez que isso é feito. Com o tempo, esse esforço destrói os componentes internos. Primeiro, aparecem os trancos sutis ao engatar. Depois, o carro começa a hesitar nas trocas. Até que, um dia, o câmbio simplesmente não responde mais. Tudo porque o motorista não teve paciência de esperar o carro parar completamente antes de mudar de marcha. Uma pausa de 2 segundos pode economizar milhares de reais em reparos. 2. Não usar o freio de estacionamento. A maioria dos motoristas acredita que, por o carro ser automático, o P já é suficiente para segurar o veículo. Mas esse é um dos maiores equívocos. Quando o carro é estacionado sem o freio de mão, todo o peso do veículo, que pode ultrapassar 1.500 kg, fica apoiado em uma pequena trava metálica dentro do câmbio, chamada de pino de estacionamento. Esse pino é projetado apenas para imobilizar o eixo, não para sustentar peso. Em uma rua inclinada, por exemplo, o esforço sobre ele é tão grande que pode deformar componentes internos. E o pior, quando o motorista tenta tirar o carro do P, o câmbio dá aquele tranco forte. Esse tranco é o metal comprimido tentando se soltar da posição forçada. Com o tempo, o pino se desgasta, o câmbio perde precisão e, em casos extremos, pode até quebrar, deixando o carro travado no lugar. Usar o freio de estacionamento sempre, mesmo em pisos planos, é a forma correta e segura de proteger o sistema. 3. Descer ladeiras longas em D. Muitos motoristas fazem isso por conforto, acreditando que o carro se controla sozinho. Mas, nas descidas, a transmissão automática precisa lidar com um calor imenso. Quando o veículo está em D, o câmbio tenta equilibrar a rotação do motor com o movimento das rodas. Em ladeiras longas, isso exige esforço constante, que aquece o fluido interno e acelera o desgaste. O ideal é usar as posições L ou 2. Essas marchas reduzem a velocidade naturalmente, usando o freio motor. Assim, você economiza freios e evita o superaquecimento da transmissão. Ignorar esse detalhe parece algo pequeno, mas é justamente nessas situações que muitos sistemas começam a apresentar falhas de troca e odor de fluido queimado. 4. Ignorar o estado do fluido de transmissão. O fluido é o sangue do câmbio automático. É ele que lubrifica, refrigera e permite o funcionamento dos conjuntos hidráulicos. Quando envelhece ou se contamina, perde a capacidade de lubrificação e deixa de proteger as superfícies internas. O problema é que, diferente do óleo do motor, a maioria dos motoristas nunca verifica o fluido da transmissão. Com o tempo, ele escurece, muda de cheiro e começa a oxidar. E quando isso acontece,
Os anéis de vedação e as embreagens internas sofrem atrito direto, um dano que pode ser irreversível. A cor ideal do fluido é vermelho claro e translúcido. Se estiver escuro, marrom ou com cheiro de queimado, é sinal de degradação. A troca preventiva, feita a cada 30 a 60 mil quilômetros, é uma das formas mais baratas de evitar um reparo de 5 dígitos. 5. Aquecer o carro da forma errada. Ainda existe o mito de que é preciso deixar o carro ligado por longos minutos antes de dirigir. Nos automáticos modernos, isso só traz prejuízo. Ao ficar parado em pé com o motor em marcha lenta, o sistema hidráulico da transmissão trabalha sem carga, o que causa aquecimento desnecessário e desgaste no fluido. O procedimento correto é simples: ligar o carro, esperar cerca de 30 segundos e então começar a rodar suavemente. Isso faz com que o motor e o câmbio atinjam a temperatura ideal de forma equilibrada, reduzindo o atrito interno e economizando combustível. Esses 5 erros são responsáveis pela maioria das falhas de transmissão observadas em oficinas especializadas. O problema é que quase ninguém percebe o dano acontecendo, até que é tarde demais. Mas ainda existem outros hábitos, tão ou até mais destrutivos, que a maioria dos motoristas comete diariamente, sem perceber o impacto que causam. E é aí que a situação fica realmente cara. Existem comportamentos que parecem insignificantes, mas que estão literalmente encurtando a vida útil de transmissões automáticas em todo o mundo. E o pior, muitos desses hábitos surgiram de conselhos mal interpretados, passados de geração em geração, sem base técnica. A partir daqui, entramos nos erros mais traiçoeiros, aqueles que silenciam o câmbio por dentro até ele colapsar de vez. 6. Colocarem N nos semáforos. Muitos motoristas acreditam que isso economiza combustível ou descansa o câmbio. Na prática, acontece o contrário. Ao colocar o carro em neutro com o motor funcionando, o fluxo de fluido dentro da transmissão é interrompido parcialmente, o que prejudica a lubrificação de componentes internos. Além disso, toda vez que o motorista retorna de N para D, ocorre um pequeno choque hidráulico, quase imperceptível, mas constante. Com o tempo, esse impacto causa desgaste prematuro nas válvulas de controle e nas embreagens internas. Em carros modernos, o sistema eletrônico já gerencia o consumo em marcha lenta, então manter o veículo em D no semáforo é o procedimento mais seguro e eficiente. 7. Acelerar bruscamente a partir do repouso. Pisar fundo no acelerador logo após o sinal abrir ou ao sair de um estacionamento é uma das piores coisas que se pode fazer com câmbio automático. Essa prática força o conversor de torque e os discos de embreagem a suportar picos de pressão extremos. É como obrigar um sistema hidráulico delicado a lidar com o impacto súbito de energia. A curto prazo, o carro parece responder bem. A longo prazo, o resultado são trocas de marcha imprecisas, superaquecimento e desgaste acelerado. O ideal é acelerar de forma progressiva, deixando o sistema ajustar o torque de maneira suave. Quem faz isso prolonga em anos a vida útil do conjunto. 8. Rebocar sem o radiador auxiliar de transmissão. Poucos motoristas sabem, mas a transmissão automática gera muito calor. E quando se reboca algo, um trailer, um barco ou mesmo outro carro, esse calor aumenta exponencialmente. Se o veículo não tiver um cooler auxiliar de transmissão, o fluido interno pode atingir temperaturas acima do limite seguro em minutos. Quando isso acontece, a lubrificação falha, o fluido oxida e os componentes metálicos começam a se deteriorar. Por isso, sempre que for rebocar cargas pesadas, é fundamental verificar se o veículo possui esse sistema adicional de resfriamento. É uma peça simples, mas que evita falhas catastróficas. 9. Rodar constantemente com o tanque quase vazio. Parece inofensivo, mas andar com pouco combustível afeta mais do que o motor. A bomba de combustível, que também ajuda a manter a temperatura do sistema, começa a trabalhar com ar, gerando bolhas e calor. Com o tempo, isso prejudica o fornecimento de combustível e altera a leitura dos sensores de mistura e marcha lenta, que influenciam diretamente o comportamento da transmissão. Além disso, em situações extremas, o carro pode falhar no momento em que o fluido hidráulico mais precisa de estabilidade. Manter o tanque sempre acima de 1/4 é uma prática simples que evita problemas sérios. 10. Ignorar as trocas de fluido de câmbio. Mesmo os carros automáticos mais modernos precisam de manutenção periódica no fluido da transmissão. O problema é que muitos fabricantes vendem a ideia de que o fluido é vitalício. Na prática, ele se degrada com o tempo e acumula resíduos metálicos e partículas de desgaste. Quando isso acontece, o câmbio perde pressão interna e as trocas de marcha ficam lentas ou erráticas. Ignorar essa manutenção pode transformar uma troca simples,
de alguns litros de fluido, em um reparo de mais de R$ 15.000. O ideal é seguir as recomendações do fabricante, fazendo a substituição preventiva e usando sempre fluido da especificação correta. 11. Rodar com pneus de tamanhos diferentes. Pode parecer um detalhe estético ou uma economia momentânea, mas é um erro técnico grave. Pneus com medidas diferentes giram em velocidades distintas, e isso confunde o sistema de tração e o módulo de controle da transmissão. O carro tenta compensar o desnível de rotação com ajustes internos, o que gera atrito constante entre os componentes. Em veículos 4x4, esse tipo de erro pode danificar não só o câmbio, mas também o diferencial e os sensores de velocidade. Por isso, a regra é simples: sempre troque os pneus em conjunto e siga exatamente as medidas indicadas pelo fabricante. 12. Ignorar sinais de alerta. Poucos motoristas prestam atenção aos primeiros sintomas de falha. Deslizamentos sutis, ruídos metálicos, demora na troca ou pequenos solavancos ao engatar são sinais precoces de desgaste interno. Nessa fase, o conserto costuma ser simples e barato. Mas quando o motorista ignora, o problema evolui rapidamente, até que o câmbio entre em modo de emergência ou para de funcionar por completo. Com um simples scanner OBD, é possível detectar falhas antes que se tornem irreversíveis. É uma checagem rápida que pode evitar prejuízos enormes. 13. Deixar o carro superaquecer. O calor é o maior inimigo de uma transmissão automática. Temperaturas acima de 100 graus Celsius degradam o fluido, ressecam juntas e comprometem a pressão interna. Isso pode acontecer por diversos motivos: líquido de arrefecimento vencido, ventoinha com defeito ou trânsito intenso sob sol forte. Se o ponteiro de temperatura subir demais, o certo é parar imediatamente. Cada quilômetro rodado com o motor superaquecido reduz drasticamente a vida útil do câmbio, às vezes, de forma definitiva. No fim, o que realmente destrói um carro automático não são falhas mecânicas, mas hábitos humanos, descuidos pequenos, repetições inconscientes e confiança excessiva na tecnologia. A transmissão automática é uma obra de engenharia refinada, feita para durar centenas de milhares de quilômetros, mas apenas se o condutor entender o papel que ele mesmo desempenha na preservação do sistema. Cuidar bem de um carro automático não é sobre gastar menos. É sobre compreender o que se passa sob o capô, respeitar os limites da máquina e agir com consciência. Porque todo carro fala, com ruídos, vibrações e comportamentos sutis, e só quem escuta evita o colapso antes que ele aconteça. No fim das contas, quem preserva o carro não é o mecânico, nem a oficina. É o motorista. A diferença entre um veículo que dura 10 anos e outro que quebra em 13 está em gestos simples, diários, quase invisíveis. E entender isso é o primeiro passo para dirigir com técnica, inteligência e respeito pela máquina que te acompanha todos os dias.